Oi, família. Olá. Boa tarde. Boa tarde. Feliz de estar aqui pela segunda vez. Algumas pessoas aqui estão vendo pela primeira vez, né? Não conseguiram vir na primeira. Outras pessoas já estavam aqui também. Sempre era, né? Na outra. Amém. Para quem não me conhece, eu sou a Grace. Sou psicóloga clínica apaixonada. Toda vez que eu me apresento como psicóloga, eu preciso dizer que eu sou uma psicóloga apaixonada. Amém. Porque isso faz toda a diferença, né? Me sinto muito privilegiada e honrada por estar aqui. É muito especial estar na minha igreja fazendo isso para minha família, que são vocês. E eu quero perguntar, quem que não estava aqui na primeira vez que conseguiu ver o vídeo no YouTube? Levanta a mão. Amém. Mas fique em paz, tá lá. Por que eu estou perguntando isso? Porque é continuidade, né? Eu falei uma parte, hoje na segunda parte, nós teremos a terceira parte. Então é importante que quem não conseguiu assistir, assista, porque foi poderoso, gente. Foi muito bom, foi muito especial. Obrigada. E hoje a gente está aqui com a segunda parte, mas eu gostaria de começar dizendo que isso que nós estamos fazendo aqui hoje é muito importante. Enquanto eu estava vindo no trânsito, né, para cá, eu estava refletindo na seriedade que é isso aqui que nós estamos fazendo. Porque a família é uma instituição construída por Deus. E a gente vê que, assim, todo o problema da humanidade começa na família. Porque nós estamos falando aqui sobre criação. A gente está falando sobre o desenvolvimento emocional das pessoas. Vocês que estão aí, eu que estou aqui, também tivemos um desenvolvimento emocional na nossa infância, na nossa adolescência. Se tivemos isso da melhor maneira possível, feito da melhor maneira possível, não sabemos. Ou sabemos, né? Porque sofremos as consequências um dia. Mas é muito importante isso que nós estamos fazendo aqui, porque tudo começa na família. Então, eu quero realmente, assim, encorajar vocês a estarem atentos mesmo a tudo que vai ser falado aqui hoje. Anotem tudo que vocês puderem anotar. Mas vai estar lá no YouTube também, se vocês não conseguirem. Eu mesma, gente, eu assisti, eu nem sei quantas vezes. Mas eu fiquei assistindo porque eu vou me explicar. Porque eu ficava assistindo e eu ficava tendo ideias, sabe? De outros pontos para hoje, para o outro dia. Então, às vezes, eu ia lavar a louça e eu deixava lá, eu mesma falando para mim mesma. Muito bom. Oi, pastora. Então, de fato, é muito importante isso aqui que nós estamos fazendo. E eu gostaria de lembrar a vocês o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aprendendo como construir a autoestima em nossos filhos. Estamos aprendendo como desenvolver o emocional dos nossos filhos. Né? E só relembrando o que falamos aqui na nossa primeira vez, falamos sobre a construção sendo feita de forma intencional. Nós temos um filho, os filhos nascem a partir dali. Nós estamos construindo de forma intencional os nossos filhos. Então, nós não somos daqueles que criamos os nossos filhos no modo automático. Vamos fazendo de qualquer jeito, do jeito que dá. Não, temos uma intencionalidade naquilo que nós estamos falando. Então, o que eu falo, o que eu faço, todo o processo com os meus filhos são feitos de forma intencional. Então, na nossa primeira vez, eu falei bastante sobre essa questão da autoestima, a importância, né? Eu falei sobre algumas consequências, eu falei sobre o tipo de parentalidade, né? Depois vocês assistam lá. E eu quero começar hoje finalizando os 6 pilares da autoestima que eu comecei no primeiro encontro e eu não terminei. E aí eu só vou falar aqui muito rapidinho para quem estava anotando da primeira vez, anotar e ter completinho, bonitinho. E
e depois, se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, podem me procurar. Uma coisa muito importante também que eu preciso dizer é que falar sobre parentalidade, falar sobre criação de filhos, são várias camadas, é muito complexo. E nós estamos aqui com 3 encontros, eu tenho aqui 1h30, amém? Para falar. E parece ser muito, mas não é, porque é um assunto muito extenso. São várias camadas. Então, eu sei que por mais que a gente esteja trazendo um conteúdo rico aqui, tem muito mais coisas que poderiam ser faladas aqui que eu não vou conseguir falar. Então, se vocês quiserem, eu me coloco disponível para vocês, para tirar dúvida, podem me perguntar, vocês não vão encher o meu saco com isso, até porque eu amo fazer isso, então sintam-se à vontade para me mandar perguntas, para me parar aqui na igreja, para me perguntar, para me mandar mensagem no WhatsApp. Só vamos, eu me sinto vivendo no centro da vontade de Deus fazendo isso, então vocês me abençoam quando vocês me ajudam a abençoar vocês. Então, se a gente não falar sobre alguma dúvida que vocês tiverem, podem perguntar. Eu até estava pensando na nossa próxima vez, no próximo encontro, a gente tirar um tempinho para poder fazer um momento de perguntas, que eu acho muito interessante. Então também, se vocês quiserem, já começa a anotar aí as perguntas de vocês para a gente falar sobre isso no próximo encontro. Amém? Beleza? Também é importante dizer, para a gente começar, que cada família vive uma realidade diferente. E eu não consigo tocar em todas as esferas aqui numa palestra. E é por esse motivo que a orientação parental ela é singular. Existem consultas com psicólogo para fazer a orientação parental singular. Então, tudo que está sendo falado aqui é o que é mais comum. É mais ou menos assim, a essência da coisa. Mas cada família tem a sua particularidade, então não podemos negligenciar, né, a consulta particular com o profissional da área para falar exatamente sobre o que você está vivendo dentro da sua casa. Então, falando aqui a respeito dos 6 pilares da autoestima, o número 1, o primeiro pilar da autoestima é o autoconhecimento. Ou seja, não tem como desenvolver a autoestima se não tiver um autoconhecimento. Você se conhece, você consegue perceber seus pensamentos, seus sentimentos. Então, o autoconhecimento é o primeiro pilar da autoestima. O segundo pilar da autoestima é a autocompaixão. A autocompaixão, quando eu consigo me perdoar. Quando eu vejo que eu cometi um erro, fiz alguma coisa nada a ver e eu não vou ficar me culpando e me criticando por isso. Então eu me olho com olhos de compaixão. O terceiro pilar da autoestima é o foco. Até falei um pouco sobre ele na primeira sessão, né? O quarto pilar da autoestima é o alto valor. Eu sei o meu valor, eu me valorizo. O quinto pilar da autoestima é a autoimagem. Eu até falei aqui no primeiro encontro que muitas pessoas confundem a autoestima com a autoimagem. Acham que a autoestima é o meu cabelo, o meu corpo, a roupa que eu estou usando, mas isso não é a autoestima. A autoestima é a percepção que o indivíduo tem de si mesmo. A autoimagem é um dos pilares que compõem a autoestima, que é muito importante também. E por último, o sexto pilar são as realizações. O que são esses pilares da autoestima? A autoestima, como eu falei aqui, é a maneira como o indivíduo se enxerga. É como ele se olha, é como ele se trata. E como nós estamos falando aqui sobre o desenvolvimento emocional dos filhos, a construção da autoestima, esses são os 6 pilares que nós, como pais, precisamos ensinar para os nossos filhos. Precisamos ensinar o autoconhecimento, a autocompaixão, precisamos ensinar a eles a ter foco, precisamos ensinar a eles a ter alto valor, autoimagem e realizações. Estou só finalizando aqui o que ficou pendente da primeira sessão, amém? Amém. E a família, ela é como um sistema. E como todo sistema, precisa de um bom funcionamento e de manutenção. Então, nós precisamos estar o tempo todo atentos em como está a nossa família. É só fazer essa avaliação, né?
que essa avaliação ela é muito importante como um todo. Tipo, perceber como que tá aqui, como que tá a minha família. Será que eu tô precisando fazer alguns ajustes? Deixa eu ver aqui, deixa eu sentar para conversar. Deixa eu ver aqui como é que tá colocar as coisas no lugar. E lembrando que nada do que está sendo falado aqui é para gerar culpa em ninguém. Né? Eu tive muitos feedbacks do primeiro encontro, muitos feedbacks bons, mas eu também ouvi muitas gente falando, caramba, várias tapas que eu tomei e tudo mais. Mas é importante a gente entender que isso aqui que nós estamos fazendo é um alinhamento, é um ensinamento, né? Porque nós não nascemos sabendo. E a gente está aqui para poder aprender todos os dias. Então, se até aqui você estava fazendo errado com seus filhos, temos uma oportunidade para poder começar a fazer o certo a partir de agora. Então, não é para se olhar com um olhar de culpa, e sim um alinhamento. Vamos então entrar nos assuntos de hoje. Quero falar a respeito da tríade da família. Eu até pensei em colocar alguma coisa aqui, mas eu acabei não conseguindo fazer, né, um slide, uma coisa. Mas eu queria que vocês imaginassem um triângulo, onde o filho está em cima e nas duas pontas, uma ponta é o pai e outra ponta é a mãe. Essa é a tríade da família, onde o filho se relaciona com o pai, o filho se relaciona com a mãe e a mãe se relaciona com o pai. Essa é a tríade da família. Então, é importante perceber que existe uma relação singular do filho com a mãe. Nessa relação, o pai não se encaixa. É a relação do filho com a mãe. A mãe, ela tem um papel dela dentro dessa relação. A mãe, quando a gente pensa na mãe, o que a gente pensa? A mãe é acolhedora, né? A mãe é aquela do carinho, do aconchego. A mãe, ela vai ensinar valores, tanto para a menina quanto para o menino, como ser uma boa esposa, como cuidar do lar. Né? O menino, ele vai crescer com a ideia de como deve ser a esposa dele. Uma mulher virtuosa que cuida da casa, que cuida do esposo, que cuida dos filhos. E a menina, ela vai se inspirar na mãe dela. Ela vai falar, caramba, eu quero dobrar essa roupa da maneira como a minha mãe dobra essa roupa. Eu quero ser organizada da mesma maneira que a minha mãe é. Um monte de gente aqui da igreja já comeu o meu pudim. E todo mundo fala, Graça, o seu pudim é muito bom. Todo mundo fala isso. E o meu pudim, ele é exatamente como a minha mãe fazia. Eu via minha mãe fazendo e eu aprendi a fazer, as mesmas medidas. Então, as mães, nós como mães, desempenhamos esse papel na vida dos nossos filhos. E o pai, em contrapartida, ele desempenha aquele papel da autoridade, né? Ele desempenha o papel da segurança, da provisão. Então, é muito importante também a relação do pai com o filho, onde a mãe não se encaixa na relação, que é uma relação só deles. Mas, em contrapartida, o pai, ele também, para a menina principalmente, ele tem um papel fundamental em como ela precisa saber que ela vai ser tratada pelo namorado dela, pelo marido dela. Então, o pai para a filha é aquele que dá o amor também, que dá o carinho, né? Que faz ela se sentir especial, importante. Porque a pessoa se sentir importante, isso tem a ver com autoestima. Então, o que nós estamos fazendo aqui é aprender a construir a autoestima nos nossos filhos. Ou seja, os nossos filhos, eles crescerão sabendo que eles são importantes dentro daquele lar. E o conceito do alto valor, que é um dos pilares da autoestima que eu falei lá em cima, está dentro disso que eu acabei de falar. Porque se a criança ela cresce no lar onde ela se sente amada, ela vai reconhecer o valor dela. E quando alguém na rua não demonstrar que está valorizando, ela vai saber que aquele lugar é um lugar que ela não deve estar. Porque ela sabe como é ser valorizada. Porque ela foi valorizada em casa, tanto pelo pai quanto pela mãe. Eu amo falar sobre isso, gente. O meu coração ele fica quentinho. Eu amo falar sobre isso. Porque
Pensa, a gente está aprendendo, a gente está desenvolvendo os adultos do futuro. E aí você olha para a sua vida e você pensa em um monte de coisas que você passou que os seus filhos não vão passar. Porque vocês estão carregados de munição, sabe, de instrumentos para fazer da maneira correta. Então, se o normal por aí é as pessoas crescerem sem saber o seu valor dentro de casa, os nossos filhos, eles não serão normais. Porque eles vão saber. Os nossos filhos, eles vão entender que eles são amados dentro daquela casa. Eles vão saber que eles são valorizados, que eles têm importância. Então, o normal da sociedade é todo mundo doente, mas os nossos filhos não serão. Amém. E a relação do pai com a mãe dentro dessa tríade. E eu quero, diferente da primeira vez, focar hoje na relação do pai com a mãe. Por quê? Porque o ambiente que o seu filho está inserido é muito importante para a construção da autoestima dele. Então não adianta você achar que é só, eu preciso fazer algo com o meu filho, para o meu filho, mas a minha vida, quem sabe sou eu. A minha performance na minha vida, tô nem aí. E eu percebo assim no consultório, nos atendimentos, quando eu atendo adolescentes, assim, eu atendo os pais dos adolescentes, eu vejo que é muito comum o pai e a mãe achar que os filhos eles terão sua formação, sua educação aprendendo na escola ou aprendendo na terapia, só que não. A psicóloga, ela não está ali para poder educar uma criança, ela não está ali para poder dizer o que é certo e o que é errado, ou nem mesmo para inspirar em primeira instância. O psicólogo é só um instrumento ali para poder orientar a mãe, o pai, até mesmo a criança, mas não com a responsabilidade do desenvolvimento. Então, a atuação do pai e da mãe em sua própria vida é fundamental para o desenvolvimento emocional dos filhos. Eu até escrevi lá embaixo aqui no final, mas eu vou falar agora que eu acho que cabe aqui. Ambiente familiar saudável gera filhos saudáveis. Se você é uma pessoa que não se enxerga saudável emocionalmente, você corre grande risco de não saber desenvolver o emocional dos seus filhos. É importante que você tenha o seu emocional desenvolvido. É importante que você saiba lidar com as suas emoções. Eu falei aqui na primeira sessão a respeito de autorregulação dos pais. Um pai e uma mãe que não se conhecem não vão nem conseguir chegar perto da autorregulação. Vão explodir de raiva porque eles não sabem nem o que é isso. E como eu falei aqui, vou frisar mais uma vez, não é trazendo culpa, é trazendo um alerta do tipo, eu percebo que existem algumas coisas em mim que precisa melhorar, eu preciso lapidar, eu preciso trabalhar, desenvolver, então eu vou buscar ajuda. Eu vou fazer terapia, eu vou ler livros, eu vou conversar com meu pastor, com a minha pastora, eu vou orar, mas eu vou buscar uma ajuda para que eu esteja bem para poder criar os meus filhos. E se tratando da relação com o pai, do pai com a mãe, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é que o amor entre o pai e a mãe precisa continuar latente e sendo regado. Porque imagina seus filhos, você ali tendo todo um cuidado para poder desenvolver o emocional dos seus filhos, e os seus filhos eles não conseguem perceber o mínimo, que é o amor entre as duas pessoas que geram ele. Então, porque eu percebo que eu não tenho filho ainda, né? Mas eu observo muito e eu percebo que muitos casais se perdem quando o filho nasce. Porque são muitas demandas, né? Então, o pai precisa trabalhar, às vezes a mãe precisa trabalhar também, tem uns corre com os filhos e a casa e tudo mais, é muita coisa para fazer. E o pai e a mãe acabam se distanciando. E
isso é algo que a gente precisa tomar cuidado, porque é extremamente importante para o emocional dos nossos filhos ver que o pai e a mãe se amam, que eles estão crescendo num ambiente onde existe amor, de verdade. Eu vejo muitos casais postando assim, depois que tiveram filhos. No Dia dos Namorados eu vi, nem lembro qual foi a última vez que eu tirei uma foto com meu marido. Gente, tirem fotos, casais, tirem fotos. Tirem foto das crianças também, mas tirem fotos também você e seu marido, você e sua esposa. Eu tenho certeza que os seus filhos, eles vão gostar de ver fotos de vocês, sabe? Tipo, daqui a 10, 15 anos, eles grandes, eles vendo vocês apaixonados, sabe? Fazendo coisas juntos. Essas demonstrações, elas precisam ser vividas genuinamente no privado, entre o pai e mãe, mas também precisa ser vivida de maneira exposta, porque eles precisam ver. Eles precisam ver abraços, eles precisam ver beijos, eles precisam ver carinho, eles precisam ver que o pai se ajudam, sabe? Que é mútuo, que um faz o café da manhã para o outro. Eles precisam ver esse cuidado. Isso é extremamente importante para desenvolver o emocional deles. E um ponto importante para essa relação não se perder é a comunicação entre o casal. Conversem, falem sobre tudo. Olha, isso aqui não tá legal, isso aqui me chateou, não gostei disso aqui. Alinhamento mesmo, a famosa DR. É necessário, sabe? Não todos os dias, porque senão fica chato, né? Caramba, chatona falando isso aqui de novo. Não, mas de tempos em tempos, gente, é muito importante você chegar pro seu marido e pra sua esposa, alinhar. Poxa, amor, o que você não tá gostando? Onde a gente pode melhorar? Qual é a dica que você dá para fazer isso aqui ser melhor? Então, essa comunicação, esse diálogo entre os pais é fundamental para manter acesa a conexão emocional. Porque o que eu percebo, o que é muito comum de acontecer, eu não sei se vocês já prestaram atenção nisso, mas eu vejo isso diariamente acontecendo. Casais casados sem conexão emocional nenhuma, totalmente distantes, com o corre da vida mesmo. Não porque não se amam mais, mas porque estão tão atarefados e estão tão ocupados com outras coisas e pensando em outras coisas que perde a conexão emocional. E a conexão emocional é uma das coisas mais importantes dentro do casamento, dentro da família. E aí eu estava aqui vindo para cá no carro refletindo também que se a gente está bem com a nossa família, todos os outros problemas que a gente possa vir a ter na vida, a gente consegue lidar com eles melhor. Porque a família é uma equipe, você não está vivendo o seu problema sozinho. Se a esposa tem um problema, o marido está lá. Se o marido tem um problema, a esposa está lá. Então o mundo pode cair ao seu redor, mas se você tem amor e unidade e parceria dentro do seu casamento, você consegue lidar com qualquer coisa que vier a acontecer na sua vida. E o contrário já é diferente, porque se você está bem financeiramente, se você está bem em várias áreas da sua vida, mas o seu casamento, o seu lar está disfuncional, você não vai ter sucesso, você não vai ter a sensação de sucesso, porque a sua casa está destruída. Então, que esse ponto seja um ponto assim, coloca assim, marca aí urgente, risca aí, porque é um dos pilares da construção da autoestima dos filhos. Um ponto importante é que o filho, ele não é um problema em comum entre vocês. Então, quando o filho nasce, vocês não adquiriram um problema. Porque os problemas vêm, né? Principalmente depois, assim, quando coloca na escola e tudo mais, e tem problemas financeiros, e tem problema de birra, e uma série de problemas. Mas o assunto de vocês não precisa ser somente um problema que está acontecendo no filho de vocês. Filhos são bênção, não são problema. O problema, ele existe porque existe problema na vida. Culpa de Adão e Eva. Mas os filhos não são um problema em comum entre vocês. Como é a maneira como vocês
Vocês são daqueles que grita, xinga, bate, quebra coisas? Misericórdia. Misericórdia. Isso influencia diretamente no desenvolvimento emocional dos filhos, porque se o filho que ele tá ali desenvolvendo o seu emocional, ele cresce num ambiente onde tem muita gritaria, onde tem muita briga, xingamento, ele pode crescer uma criança medrosa, ele pode crescer sem confiar em você, porque ele tá vendo que você, o marido tá gritando com a mãe, então o filho não vai ter confiança naquele pai que grita com a mãe. Uma série de consequências emocionais podem acarretar devido à dificuldade que pai e mãe têm de resolver conflitos. Primeiro, que conflitos entre pai e mãe não devem ser resolvidos na frente dos filhos. Isso é um ponto bem óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Eu entendo que a vida, ela é no aqui e agora, a vida ela acontece, né? E nem sempre é possível você estar ali com as suas emoções à flor da pele e você pegar, e nem sempre é possível fazer isso. Mas se você consegue fazer isso na maior parte das vezes, você já está evitando um grande dano na vida dos seus filhos. O pai, ele não é aquele que está ajudando a mãe. O pai, ele está só desempenhando o papel dele de pai, né? Porque essa fala é uma fala muito conhecida, assim. Muitas pessoas falam isso, não, porque ele me ajuda muito. Não, ele não está te ajudando, ele está fazendo o papel dele de pai. Então, todas as funções, a única função que o pai não pode fazer é amamentar. O resto, o pai pode fazer tudo. O pai pode fazer. E é tão importante essa ajuda, por quê? Olha só. Porque se o pai, ele não ajuda a mãe, entre aspas, né? Se não faz o que ele precisa fazer, a mãe, ela vai ficar sobrecarregada. Ela vai ficar cansada. E ela não vai querer ter relação com ele, porque ela tá cansada, ela tá esgotada. Ela não vai querer ter tempo com ele e ela não vai estar com um humor muito bom, porque ela tá cansada, então ela vai ficar estressada. Então, saber equilibrar, né, os afazeres com os filhos é muito importante para que haja aquilo que eu estava falando antes, a conexão entre o casal. Então, pais, chega lá, troca a fralda também, fica um pouco com a criança para a mãe poder descansar um pouco, dormir um pouco, ou para cuidar do cabelo, ou para fazer os cílios, a sobrancelha. Isso é tão importante, gente, porque parece que é uma coisa tão fútil. Ai, porque caramba, a casa tá aqui, a criança tá aqui, a mãe tá indo fazer a sobrancelha. Mas isso é fundamental, sabe para quê? Para o desenvolvimento emocional do seu filho. Porque a mãe, ela precisa estar bem, ela precisa se sentir bem, ela precisa estar feliz. Ela não pode estar vivendo aquilo dentro de casa e achando que aquilo dali é o fim do mundo para ela. Precisa ser bom. Todo mundo aqui sabe que não é fácil criar filhos. Todo mundo aqui sabe. Mas pode ser menos difícil. Não precisa ser tão difícil assim. Pode ser prazeroso também. Um trabalho em equipe, um trabalho em conjunto, vendo que os dois estão remando juntos, sabe? Porque a pior coisa que tem dentro de um casamento é um puxar a corda para um lado e o outro puxar a corda para o outro. Nada vai funcionar. Não somente a criação dos filhos, não. É nada mesmo. A vida financeira não vai funcionar. Nada vai funcionar. Então, é importante que haja essa unidade. Amém? Amém. Pai e mãe não podem, não devem falar mal um do outro para o filho. Ai, porque o seu pai é muito preguiçoso. Porque a sua mãe é muito isso e muito aquilo. Eles estão aprendendo a desenvolver o emocional deles. Eles não entendem nada de nada. E eles estão ali diariamente escutando a mãe falando mal do pai, o pai falando mal pra ele, da mãe. Imagina a confusão que isso vai dar na cabecinha deles. É importante a gente saber que se você está com algum problema com o seu marido ou com a sua esposa, aquela criança ama a esposa e ama o marido. Então imagina aquela criança ali no meio do fogo cruzado, onde um pai fala mal da mãe, a mãe fala mal do pai, e a criança fica ali, meu Deus, perdida.
Isso causa um dano absurdo. No nosso próximo encontro, eu vou falar aqui sobre alguns transtornos psicológicos e a ansiedade está em primeiro lugar. E esse tipo de coisa gera ansiedade na criança. Porque ela fica sem saber qual time ela vai, sabe? Pra qual lado ela vai. Ela tá ali no meio do fogo cruzado, um falando mal do outro. Não devemos falar mal do outro e também não devemos tirar a autoridade do outro na frente da criança. E para que isso não aconteça, o que é importante? Vocês falarem a mesma língua. Porque se vocês estão de acordo na criação, na educação, vocês estão ali falando a mesma língua, não vai ter nem essa necessidade de querer tirar a autoridade do pai. O que a mãe decidiu, o que o pai decidiu é igual. Os dois estão ali alinhados, pensando da mesma maneira. É claro que nós viemos de culturas diferentes, famílias diferentes, né? Personalidades e temperamentos diferentes, mas esse alinhamento é extremamente importante para que não haja essa guerra. Então, se a mãe e o pai, eles têm os mesmos princípios, os mesmos conceitos, tá tudo bem alinhadinho, nem vai ter a necessidade de tirar a autoridade um do outro. Então, a comunicação, ela continua sendo muito importante. É claro que, como eu mencionei aqui, o casal não vai ficar o tempo inteiro falando sobre problemas, sobre filhos, sobre como fazer. Mas esse alinhamento de chegar e falar, vamos definir aqui quais são os nossos valores? Vamos definir aqui o que é inegociável pra gente? Vamos definir aqui quais são os nossos princípios? Vamos definir aqui quais são as regras da nossa casa? Então, ter essa conversa, ter esse alinhamento é fundamental para que não haja essa guerra. Outro ponto muito importante é que pai e mãe, eles não estão competindo entre si o amor dos filhos. Parece doideira, mas isso acontece. Eu vejo isso acontecendo. Gente, crianças são fases. Criança tem uma fase que ela tá muito agarrada com a mãe, tem uma fase que tá muito agarrada com o pai, tem uma fase que tá muito agarrada com a avó. E é assim. E eu tenho certeza, e eu acho que todo mundo aqui vai concordar comigo, que o filho, ele ama a mãe igual ama o pai. Não tem amo mais, amo menos. Tá todo mundo ali convivendo na mesma casa, né? Tá todo mundo junto ali. Mas são fases, porque criança tem fase pra tudo, inclusive pra preferir alguém. E eu acho que nós deveríamos ter um pensamento anti-egoísmo de se alegrar em ver que o seu filho é apaixonado pelo pai. Ou vice-versa. Tipo assim, caramba, olha que bonitinho. Ai, olha como que ele é agarrado. E além do mais, te dá um descanso. Né? Que tu consegue ficar um pouquinho mais livre, já que tá agarrado ali. Porque muitas vezes a gente acaba criando problema com isso por uma questão de egoísmo mesmo. Mas o amor, ele não é egoísta. O amor, ele é livre, né? Deixa a pessoa livre pra amar do jeito que ela quiser ali, né? A pessoa. Como eu falei, princípios e valores são inegociáveis. É muito importante deixar isso acordado entre vocês. É muito importante deixar isso acordado entre um e o outro, pai e mãe. E é muito importante deixar isso acordado com os filhos também, passar para os filhos, sabe? Eu fico imaginando assim, eu também vim no carro conversando com meu marido, imaginando quando for a nossa vez. Eu fico criando na minha cabeça assim, tipo, hoje será a noite do alinhamento da família. E aí a gente compra alguma coisa pra comer, ou faz alguma coisa pra comer. Sabe, a noite do cinema que todo mundo faz em casa? Então hoje é a noite do alinhamento. Hoje nós vamos conversar sobre os princípios que nós temos. Gente, olha que legal isso. Imagina, porque isso, colocando algumas regras, alinhando algumas coisas. E não de forma autoritária, né? Quem estava aqui na primeira sessão ou que viu a palestra no YouTube sabe disso, que tem lá os tipos de pais, que tem os autoritários, que é o que abusam do poder, né, para educar.
Mas esse alinhamento, ele precisa ser falado para os filhos não de forma autoritária, ensinando o porquê que isso aqui é importante para nossa família, o porquê nós acreditamos nisso aqui, porquê que isso aqui é inegociável para a gente. Uma coisa que eu acho muito importante, e eu sempre penso assim, é que se tratando desse contexto que nós estamos aqui, igreja, e que temos um princípio em comum, que é o amor ao Senhor, né? Eu penso que na criação dos filhos, com relação a isso, nós precisamos ser responsáveis por fazer com que os nossos filhos, eles se apaixonem por Jesus. Porque nós não estamos na igreja obrigados, a gente não está aqui porque tem que estar. A gente está aqui porque ama estar, porque ama Jesus. Então imagina a gente desde nossos filhos pequenininhos ensinando sobre o amor, sabe? O amor pelo Senhor, sobre quem Ele é. Eu tenho certeza que isso parte de um lugar onde nós somos apaixonados primeiro. Eu sou apaixonada por Jesus, então eu quero transmitir isso para o meu filho. E ele vai crescer sem você precisar, não que você não precise, é claro que precisa, mas não vai precisar se preocupar tanto com muitas coisas que ele vai ver e aprender na vida, na sociedade, porque se ele entende qual é o princípio negociável da família, se eles entendem o porquê amam Jesus, muitas coisas eles mesmos vão dizer não, porque eles entendem que não faz parte. Então isso pode ser feito de uma maneira leve, bem tranquilo e bem gostoso também, porque pensa, é muito gostoso viver isso, você ensinar o seu filho a amar o seu amor. O segundo tópico que eu quero abordar hoje, esse tópico, ele é um pouco delicado assim, de abordar, porque são muitas camadas. E não dá para falar sobre tudo aqui, porque como eu falei, cada caso é um caso. É sobre mães solos. Antes de qualquer coisa, é importante que a gente saiba como família que abrace uma mãe solo. Esteja atento às necessidades, né? Se você não é uma mãe solo, esteja atenta a outras mães solos. Porque é um pouquinho mais difícil. Que já é difícil para mãe e pai. Imagina para uma pessoa sozinha, desempenhando todo esse papel. Então, se você conhece alguém, uma mãe que está ali sozinha na criação, esteja com ela. Estende a mão, oferece ajuda, um abraço. Mas eu creio, e esse é um ponto muito importante, assim, para fixar na nossa mente, que existe uma graça maior, assim, da parte de Deus, sabe, para mães solos. As mães solos não estão sozinhas. E a primeira coisa que eu gostaria de trazer aqui a respeito das mães solos é que é muito importante que a mãe ela esteja bem resolvida com o sentimento com relação ao pai da criança. Isso é fundamental, independente de como tenha sido o desfecho. Porque, como eu falei, são várias camadas, então pode ter vários cenários. Mãe que já teve um casamento e separou, ou que nem chegou a ter um casamento, ou que só ficou um dia com essa pessoa, enfim, pode ter várias hipóteses, vários cenários. Mas o sentimento dessa mãe com relação a esse pai precisa ser um sentimento organizado, precisa estar organizado isso, porque se não tiver, isso vai respingar nas crianças. Não tem jeito, vai respingar numa fala, vai respingar numa atitude. De repente a mãe pode querer impedir que o pai tenha acesso àquela criança. Então, a criança, ela não tem nada a ver com isso, ela não tem nada a ver com nada. Ela não tem nada a ver com a relação que não deu certo, ela não tem nada a ver com isso. E como eu falei, dependendo também da esfera, né, da situação, aquela criança, ela vai amar o pai, independente do pai estar junto com a mãe ou não. Então, é importante
importante, sabe, o sentimento estar organizado para não ferir aquela criança. É importante a rede de apoio. Nem toda mãe solo tem o privilégio de ter uma rede de apoio, mas é muito importante ter uma rede de apoio. E assim, creche é uma rede de apoio também. Colocar na escola também é uma rede de apoio. Entendo? Eu pensei bem antes de trazer esse tema, porque eu sei que esse tema ele é bem complexo, porque eu sei que nem todo mundo tem acesso a uma creche, nem todo mundo tem acesso a uma escola, mas eu tô falando assim no geral, sabe? Bem no geralzão mesmo. Busque por uma rede de apoio. Se você não tem em casa, se sua mãe não pode te ajudar, sua irmã, sua prima, sua tia, seu vizinho, coloca numa creche, sabe? Procura uma creche, uma escola, mas você precisa dessa rede de apoio. Porque mães solos não são mulheres maravilhas. E um erro que eu percebo que acontece muito na mãe solo, na criação, é que a mãe acha que precisa desempenhar os dois papéis. Só que não precisa, porque mãe é mãe e pai é pai. Então, se a mãe ela está ali criando um filho sozinho, ela vai desempenhar o papel dela de mãe. Ela não vai desempenhar o papel de pai. E isso é tão importante, por quê? Porque se a mãe achar que ela precisa desempenhar o papel de pai também, ela vai ter um desgaste ainda maior naquela criação, porque ela vai tentar ali alcançar um lugar que ela não atinge, que ela não alcança. Então vai ser completamente desgastante pro emocional dela e vai ser completamente destrutivo para aquela casa, para aquela família. Ela não vai conseguir chegar lá. E aí como é que faz? Se para a criação e para o desenvolvimento das crianças é importante que tenha a figura masculina e a figura feminina, como faz a partir dali se eu então não posso fazer a parte do pai da criança? Então como eu vou fazer? Você vai fazer da melhor maneira que você puder fazer o seu papel. Você vai amar, você vai cuidar, você vai acolher, você vai respeitar. Você não vai ser uma mãe que grita, uma mãe histérica. Você vai fazer tudo aquilo que a gente está falando aqui esse tempo todo, mas a sua parte. Se você fizer isso e não falar mal do pai da criança para aquela criança, já é assim, um bom caminho dado. Porque o erro mais comum na criação de filhos com mãe solo é esse. É o desgaste entre a mãe e o pai. E aí ela fica ali tentando ocupar o papel do pai, tentando fazer o papel do pai também. Em contrapartida, ela fica ali querendo falar mal do pai para aquela criança. E eu não sei se vocês sabem, alienação parental é crime. E isso é alienação parental. Quando você está ali falando mal, ou vice-versa, né? Porque o pai também pode estar falando mal da mãe e a mãe falando mal do pai, isso é crime. E além de ser crime, isso ferra com a cabeça da criança, porque a criança, ela ama os dois. Eu sei que é difícil, não é fácil mesmo, mas com um jeitinho você consegue fazer o melhor que você pode fazer, porque nem com todas essas instruções que nós estamos tendo aqui, e nem com o pai e mãe criando seus filhos juntos, estamos isentos dos nossos filhos terem problemas emocionais. A gente está falando aqui algo que a gente pode fazer o nosso máximo para aliviar as dores dos nossos filhos, mas isso não significa que mesmo a gente tentando dar o nosso melhor, eles não tenham alguma questão emocional. Então isso serve tanto para a mãe que mora com o pai, tanto para a mãe que mora sozinha. Então não existe um lugar onde a gente vai acertar 100% e nossos filhos estarão imunes a questões emocionais. Esse lugar não existe, psicologicamente falando. Outro ponto a respeito de mães solos é sobre um novo relacionamento. Esse ponto aqui ele também é extremamente importante, principalmente se é criança ainda, se ainda está ali no desenvolvimento. Porque você pensa, é uma outra pessoa que a criança não conhece. Que você está ali se juntando, que você de repente vai morar junto, e a criança ali, talvez, né, vamos imaginar aqui um cenário, uma criança que já esteve dentro do lar com a mãe e com o pai.
E aí os pais se separaram e essa mãe solo, ela começou um outro relacionamento. A criança, ela cresceu ali, né, os primeiros meses, primeiros anos da vida dela, morando junto com o pai e com a mãe, e daqui a pouco, do nada, vem uma outra pessoa morar junto com ela. Isso confunde a cabeça da criança, porque a criança, ela não tem maturidade. Nós somos adultos e temos maturidade para poder entender que, tipo assim, a vida seguiu, enfim, N coisas. Mas a criança não tem maturidade para acessar isso. Então a criança, ela só vai achar quem é essa pessoa estranha que está roubando o amor da minha mãe. A criança, ela vai pensar assim. Então, uma coisa que é fundamental, caso haja um novo relacionamento, isso serve para a mãe solo e para o pai solo também, é o diálogo, o respeito, sabe? E o outro parceiro ou a outra parceira precisa ser uma pessoa que está disposto a amar aquela criança. Porque se não tiver, vai dar muito ruim. Eu cresci num lar onde a minha mãe casou com uma outra pessoa. E foi uma outra pessoa que chegou de paraquedas na nossa casa. Eu tinha 15 anos. E a gente teve a nossa família totalmente desestruturada, desestabilizada com a chegada dessa pessoa. Que foi uma pessoa que não chegou nos respeitando, não chegou respeitando a minha mãe com relação a gente. Nós não tivemos diálogo na nossa casa. E isso gerou consequências muito sérias na minha vida e na vida da minha irmã. E a gente já era grande, imagine para crianças. Então é importante que quando a mãe solo ou o pai vai escolher uma outra pessoa para um novo relacionamento, saiba quem é essa pessoa. E antes de colocar essa pessoa para conviver dentro da mesma casa, é importante que haja um diálogo com a criança. Não pedindo permissão, porque criança não tem autoridade moral para aceitar, para dizer que pode nada, para decidir nada. Mas é importante que haja um respeito. Porque se aquela mãe conversa com aquela criança antes de colocar uma pessoa dentro de casa para morar junto, aquela criança, ela vai se sentir respeitada. Ela vai sentir que ela tem um lugar ali. Então ela vai sentir, poxa, minha mãe conversou comigo, sabe? Talvez ela não entenda da mesma maneira que nós entendemos. Mas ela vai ser melhor para ela do que se for caindo de paraquedas. E por último, com relação à maternidade solo, é a maternidade de Deus, que é infalível. Então, se você é bem resolvida na sua paternidade de Deus, você vai saber ensinar o seu filho também a se sentir cheio e completo através da paternidade de Deus. E não há nenhuma ausência. Eu sei que isso vai ter que cortar. Eu preciso falar aqui. Não há nenhuma ausência que o Senhor ele não possa suprir. Eu estou falando aqui no contexto de igreja. Não há nenhuma ausência que o Senhor não possa suprir. Não há nenhuma falta que o Senhor não possa suprir. Não há nenhuma dificuldade que o Senhor não possa ajudar. Não há nenhuma fraqueza que o Senhor não possa fazer força. Te ajudar com força. Então, inserir o Senhor na criação num lar de uma mãe solo é de extrema importância, talvez eu diga assim, até mais do que uma família tradicional, que também precisa ter. Mas a mãe solo, tipo assim, em hipótese alguma, crie seu filho sozinha, sem a ajuda dele. Amém? Amém. O próximo tópico, rede de apoio. Gente, rede de apoio é muito bom, né? Caramba, eu fico vendo assim, glória a Deus pela vida da minha mãe. A minha mãe ajuda a minha irmã demais, eu nunca vi, sabe? Ajuda na casa, ajuda na comida e fica com meu sobrinho. E a minha irmã vai trabalhar tranquila, sabendo que minha mãe tá lá com ele, sabe? E é coisa linda de ver, é muito bom. É uma pena que nem todo mundo tem esse privilégio, né? E eu lembro isso pra minha irmã o tempo todo. Eu falo, cara, você é muito privilegiada. Eu não sei se na minha vez eu vou ter isso, eu espero que sim, né? Em nome de Jesus. É necessário, uma rede de apoio é necessário. E não necessariamente a pessoa é a sua mãe. Uma rede de apoio é uma rede de apoio. Pode ser qualquer pessoa que você confie. Sendo que a rede de apoio é algo muito bom para a nossa família, porém, é importante estabelecer limites.
com a pessoa ali que tá te ajudando. Porque vamos supor que você, sendo cristão, a sua rede de apoio é uma pessoa que não é cristã. Tem alguns princípios, alguns valores que a sua família tem e que aquela pessoa ali que está te ajudando como rede de apoio, ela precisa saber para que ela faça da maneira como você quer que ela faça. Outra coisa aqui, um exemplo, que é uma coisa que eu sempre me atento. Se o pai e a mãe estão criando aquela criança que não come doce, é importante a rede de apoio saber que aquela criança não come doce. Então, é importante demais saber estabelecer limites para quem está te ajudando com os seus filhos. E quando eu estava escrevendo isso aqui, eu estava pensando aqui, minha cabeça foi longe. Existem adultos que não sabem estabelecer limites, que não conseguem falar, que não conseguem dizer não, olha, eu não quero desse jeito. Não é assim que a gente faz. Então, vocês entendem como que o processo de desenvolvimento emocional do seu filho, ele começa por você? Porque se você não sabe dizer para a rede de apoio que você tem um limite estabelecido para a criação daquela criança, como que você vai ter autoridade para poder ajudar a desenvolver o emocional do seu filho? Então, nós precisamos saber dar limites nas pessoas que estão ali. Existem princípios e existem valores que para nossa família são inegociáveis e eu preciso fazer com que aquela rede de apoio saiba daquilo e respeite aquilo. Mas em contrapartida, parece contraditório, mas eu espero que vocês entendam, não tem como exigir que a rede de apoio faça exatamente como você quer que faça. Afinal de contas, todo mundo fala que vó estraga os filhos. Não é para estragar. Mas vão ter coisas assim que é importante também a gente fingir que não tá vendo. Porque, tipo assim, é a relação deles. É legal, né? Ver assim. É muito legal eu ver o meu sobrinho com a minha mãe. Outro dia eu tava lá na casa da minha irmã e o meu sobrinho tava brincando no quarto dele e ele só escutou a voz da minha mãe chegando. Ele saiu engateando muito rápido assim e foi pra perna dela. Coisa linda de ver. Então, é importante que a gente saiba estabelecer os limites, mas eles não vão fazer da mesma maneira que a gente faz. Então, precisa de quê? De uma flexibilidade. Eu não vou deixar, sim, de qualquer maneira, tanto faz a maneira que vocês fizerem, mas eu também vou, entender que algumas coisas vão sair do meu controle e tá tudo bem, porque a vida é assim. Não vou pirar por causa disso. E também, o último ponto a respeito da rede de apoio é entender que a responsabilidade da educação não são dos avós. Não são os avós que educam, os avós ajudam. Mas a responsabilidade da educação é do pai e da mãe. Ok? Agora, eu vou falar aqui a respeito... Eu tô falando muito rápido? Não, tá bom. Vou falar aqui a respeito de algo que eu digo muito interessante, que é sobre os temperamentos e sobre as linguagens do amor. Por que isso é interessante? Eu vou explicar. Porque nós precisamos conhecer os nossos filhos. Cada filho é diferente um do outro. O seu filho não é uma extensão de você. O seu filho é um ser humano. E ele tem o temperamento dele, ele tem a personalidade dele. E é importante que a gente saiba como eles funcionam para que a gente possa ser mais assertivo. Porque não adianta você estar lhe dando todo o seu melhor para aquela criança, sendo que você faz de um jeito que não penetra o coração dele. Então, se vocês nunca ouviram falar sobre temperamento, acho pouco provável, porque hoje a gente fala muito sobre isso, mas eu trouxe aqui algumas ferramentas para a gente falar um pouquinho mais sobre isso e você entender como funciona. Antes disso, eu quero mostrar para vocês, que eu trouxe aqui, eu não sei se vocês conhecem a Roberta Fazio. Ela é bem famosinha no Instagram, ela é maravilhosa. Ela fala sobre temperamentos e o Instagram dela é todo bonitinho, todo colorido, eu adoro. E aí, ela tem um teste para descobrir o temperamento do seu filho. Ela tem teste para descobrir o temperamento de crianças, que é separado, e tem de adulto. E aí eu comprei. Isso aqui é comprado. Eu até pensei
eu vou tirar xerox para todo mundo. Só que eu não posso fazer isso, né? Porque existe uma ética, é vendido, né? Então eu não posso fazer isso. Mas eu trouxe aqui o teste, eu trouxe para poder mostrar para vocês. Depois do intervalo, quem quiser pode ver aqui. Também quero trazer essa informação para vocês que ela vende isso. Ela tem os materiais muito bons com relação a isso. Então, se vocês quiserem comprar, é muito baratinho. Eu não lembro quanto foi, mas é bem baratinho mesmo, vale a pena. E se vocês quiserem, eu também posso emprestar o meu, depois me devolve, eu empresto para outras pessoas e tal. E é bem legal. E aí aqui eu vou falar um pouquinho sobre cada temperamento. É importante saber que um temperamento são 4 temperamentos. E eles são divididos em 2 grupos. Em grupos de temperamentos quentes e em grupos de temperamentos frios. E qual é a diferença? Temperamento quente são pessoas mais extrovertidas. E temperamentos frios são pessoas mais introvertidas. Temperamentos quente é o colérico e o sanguíneo. E temperamento frio é o fleumático e o melancólico. E aí, eu vou começar a falar um pouco sobre algumas características de crianças que são coléricas. Eu acho que crianças coléricas são muito fáceis de identificar. Muito fáceis. A idade mais eficaz de começar a perceber esses traços é a partir dos 6 anos. 6, por aí. Eu vi uma cena aqui na igreja esses dias de uma criança brincando com as outras crianças, e aí eu fui lá na mãe e falei assim: sua filha é colérica. Porque é muito fácil. Por quê? Porque o colérico, a criança colérica, ela lidera a brincadeira. É ela que ajuda as outras crianças. Tu vê aí, ela já tá ali dando a ordem de como fazer. Quando você vê a criança fazendo isso, já pode ter certeza que é uma coleriquinha ou um coleriquinho. Crianças coléricas são cheias de energia. São crianças que gostam de competir. Mas são crianças determinadas. Todos esses temperamentos têm as suas qualidades e seus defeitos. E não existe nenhum temperamento que é melhor do que o outro. Mas eu vou te dizer que o colérico, ele é meio assim, é meio problemático. A pessoa precisa de um pouquinho mais de fruto do espírito, paciência, sabe? Para poder lidar ali com o colérico. Mas ele também tem muitos pontos fortes, sabe? O colérico, ele é extremamente comunicativo. O colérico não é uma criança tímida, então, assim, vai trazer para perto as outras crianças, isso é bem legal. São inflexíveis. O colérico são pessoas que têm opinião. Sabe aquelas pessoas ali que não esperam o outro dar opinião? Que ele já é o primeiro a levantar a mão e já falar o que ele acha, o que ele pensa. O colérico, ele é assim, fala bem. O colérico é aquela pessoa na sala de aula que nunca deixa o professor falar, que tá sempre querendo perguntar alguma coisa, esse é o colérico. Mas o colérico, ele tem uma tendência à ansiedade. Isso é muito importante a gente observar, porque o colérico, ele é extremamente perfeccionista. Então, ele quer as coisas assim, bem detalhezinho, bem perfeito. E o perfeccionismo e o controle estão ali, né, junto. E uma pessoa que é colérica, que não consegue ter o controle de alguma coisa, ela tende à ansiedade. Então, isso é algo que nós, como pais, precisamos prestar atenção. Tudo isso aqui que eu estou falando contribui para que você consiga acessar melhor o seu filho, mas também contribui para que você ajude ele. Então, nós que somos pai e mães, precisamos estar atentos de verdade às características dos nossos filhos para a gente poder entender e saber como eu posso fazer para poder ajudar isso aqui. Porque se você está vendo que o teu filho está ali querendo controlar alguma coisa que pra gente é até bobo, uma brincadeira, mas ele está ali em sofrimento e você está reparando aquilo dali, você vai chegar ali para ele com um jeitinho, você vai explicar, você vai ensinar e você vai tirar aquela criança daquele sofrimento. Então precisamos estar atentos. O colérico é uma criança corajosa.
corajosa, é uma criança que não tem muito medo de nada não, ela pega e vai. Ela vai, desde mim. Eles gostam de desafio. Duvido que você faça isso, aquilo. O quê? Duvido. Tá bom então, o colérico vai lá e faz. Ele é movido a desafio. Mas ele também se irrita facilmente quando é frustrado e quando é criticado. Então, se você precisa criticar o seu filho, até mesmo que seja uma crítica construtiva, você precisa saber fazer, porque senão você vai deixar o seu filho irritado e depois você vai precisar se autorregular para poder regular o seu filho. E o trabalho é dobrado. Então é melhor que você se atente às características dele para saber como que ele funciona, para quando você precisar fazer uma correção, criticar alguma coisa, você vai saber como chegar. Não vai fazer de qualquer maneira. Agora vamos falar do sanguíneo. A relação do sanguíneo é meio que de amor e ódio. Porque, entre aspas, porque o sanguíneo é uma pessoa de muitos amigos. O sanguíneo é aquele que organiza festa, que chama as pessoas, vambora. Eles são extremamente sociáveis. Então, se você vê que o teu filho gosta de muitos amigos, quer estar sempre junto com muitos amigos, opa, peraí, eu acho que meu filho é sanguíneo. Eles são extremamente otimistas, eles são extremamente alegres e cheios de energia e eles se adaptam facilmente a novas situações. O sanguíneo, ele é meio conhecido como aquele brigão, né? Que não deixa de ser, porque o sanguíneo, ele é bem impulsivo mesmo. Mas o sanguíneo, ele tem uma coisa de bom que é até diferente do colérico. O sanguíneo, ele perdoa facilmente. Então, assim, brigou com o sanguíneo explodiu ali. Mas daqui a alguns minutos, ele já não vai nem mais lembrar, ele vai estar brincando com a pessoa ali de novo, com a criança, vai estar tudo lindo de novo. O colérico não, o colérico ele é mais rancoroso, ele tem um pouco mais dificuldade de perdoar. O sanguíneo, ele tem dificuldade de manter foco. O colérico é extremamente focado. Se você reparar que se o teu filho é colérico, você presta atenção se ele não gosta de estudar. Porque ele é determinado, ele é focado, né? E o sanguíneo, não que ele não seja, mas ele tem dificuldade com concentração. Então é um pouco mais difícil para ele. E é uma pessoa bem expansiva. O sanguíneo fala alto. Essa é uma característica muito legal de você observar. Se seu filho fala gritando, se lá de longe tu consegue ouvir a voz do teu filho... Já dá pra ver assim que, ó, pode ser que seja sanguíneo. Agora eu vou falar aqui dos temperamentos frios. Uma observação sobre os temperamentos frios, mas principalmente o melancólico, que eu vejo assim no consultório. Pessoas que são melancólicas não gostam de ser melancólico, porque parece que ser melancólico é muito ruim. O melancólico é um temperamento que não é muito sociável. Tem aqueles melancólicos que no coração dele, ele deseja muito socializar com as pessoas, mas ele não consegue. Então há um sofrimento ali, porque ele não consegue, porque ele é tímido, porque ele tem dificuldade na comunicação. Mas ele gostaria muito de estar ali naquele grupo, ele gostaria muito de estar naquela festa. E tem os melancólicos que não gostam de pessoas. Não serão nossos filhos, né, gente? Mas tem os melancólicos que, se puder escolher não estar perto de pessoa, ele prefere. Ele sempre vai preferir o cantinho dele, o mundinho dele, a casinha dele. Mas vamos lá aos detalhes. O fleumático é a pessoa mais fácil de lidar. Quem aqui conhece os temperamentos? Tem alguém fleumático aqui? Fleumático? O fleumático é a pessoa mais apaziguadora que existe. O fleumático é tipo assim, cara, tá tudo bem, entendeu? Tá tudo certo. O fleumático, ele é a pessoa que consegue se relacionar com todas as outras. O sanguíneo e o colérico estão lá se matando. E o fleumático tá lá, gente, não façam isso, pelo amor de Deus, não somos amigos. O fleumático é uma criança tranquila, é uma criança observadora, é uma criança pacífica, é uma criança que mantém a compostura em situações de estresse ou mudança, não se desespera. O fleumático é uma pessoa que não é
dar opinião. Então, assim, se alguém quiser falar na frente, pro fleumático tá tudo bem, ele não se importa com isso, tá tudo certo. Não é aquela pessoa que na reunião de departamento vai falar assim, eu tenho uma palavra pra dar. Eu sou colérica, gente, eu sou assim. O fleumático, ele prefere atividade sozinho ou em pequenos grupos. São tímidos e podem não ser tão vistas. Porque a gente há de concordar que pessoas extrovertidas chamam mais atenção, né? São mais o centro da atenção. E o fleumático e o melancólico são pessoas que são mais introvertidas, né? Então acabam não sendo tão vistos. E isso é muito importante, principalmente dentro do contexto escolar. Porque pode ser uma criança que fica lá no cantinho, que fica reprimida ali, que não tem muitos amigos, e pode haver sofrimento nisso. Então, é muito importante entender se o seu filho tem traços de temperamento frio, porque ele pode estar sofrendo por ter dificuldade de entrar numa brincadeira, de achar que os amiguinhos não querem brincar com ele, ou dele não conseguir acessar uma brincadeira, e você como pai, você como mãe, tá ali para poder ajudar e conduzir ele. Não, filho, vamos lá. Atualmente eu tô atendendo uma menina lá da Flórida, que ela tem 14 anos, e ela é extremamente melancólica. E no ambiente da escola, os temperamentos que são frios sofrem muito. E aí o trabalho que eu tô fazendo com ela, primeiramente é fazer com que ela se aceite como uma pessoa que tem temperamento frio, porque parece ser mais legal ter temperamento quente, né? Ser uma pessoa mais sociável, parece ser mais legal. Então a pessoa ter a aceitação de quem ela é, do jeitinho dela, é extremamente importante. E saber como vai fazer, porque nós não somos iguais às outras pessoas, cada um tem seu jeitinho. E todos os jeitinhos são importantes. O melancólico são crianças mais sensíveis, são crianças mais profundas, são crianças que sentem mesmo. A diferença do fleumático, eles podem até sentir, mas o fleumático ele fica assim, tá tudo bem, tá de boa, ele não leva muito pro coração. Mas o melancólico, ele leva muito pro coração. Então, uma palavra que você falou pode magoar profundamente. Eu preciso lembrar que isso aqui que nós estamos falando é sobre a criação dos nossos filhos. Então, esses temperamentos que eu estou falando é para dentro da nossa casa, são os nossos filhos. Então, é importante você saber verificar se o seu filho ele tem temperamento melancólico, porque se ele tiver, algumas palavras que você está dizendo pode magoá-lo profundamente. E pode gerar transtornos psicológicos, como ansiedade, como depressão, como automutilação, toque, autocrítica, porque o melancólico por si só, ele já é uma pessoa extremamente autocrítica. É uma pessoa que consegue ter empatia pelas outras pessoas, mas com ele mesmo ele não consegue. Então ele precisa da sua ajuda como pai, como mãe, para poder desenvolver isso nele. Porque independente do temperamento dele, é importante a gente saber que os nossos temperamentos são a nossa essência, mas a gente pode ter isso transformado. Então a gente pode aperfeiçoar. Como eu disse aqui, eu sou colérica, eu amo ser colérica, mas o colérico tem algumas características que são muito difíceis. E se eu não for uma mulher transformada, imagina como vai ser meu lar. Se eu não for uma mulher transformada, imagina como eu vou criar os meus filhos, como eu vou liderar um departamento. Então o temperamento é a nossa essência que veio de fábrica com a gente, mas a gente tem como transformar com o Senhor. O melancólico gosta de atividade que exija concentração e silêncio. O melancólico é uma pessoa que pensa demais. E ele gosta muito de organização. E aí eu trouxe aqui um livro muito interessante, Temperamentos Transformados. E como nós estamos falando aqui de pais que são saudáveis, aqui ó, Temperamentos Transformados. Isso aqui é para os adultos, isso aqui é para os pais. E aí eu também trouxe esse aqui, os 4 temperamentos na educação dos filhos. Esse aqui é sobre as crianças. Então se você quer, isso aqui não é publi, gente. É porque eu sei que é muito interessante para vocês. Se você quer se aprofundar nesses assuntos, né, saber melhor, porque eu não tenho como desenvolver muito, então
busca essa fonte aqui que é rica, cheia de conhecimento, que vai agregar demais. E agora, vamos entrar aqui nas 5 linguagens de amor. Já tô acabando. Eu amo falar sobre as 5 linguagens de amor também. É extremamente interessante. Todo mundo aqui sabe que existem as 5 linguagens do amor? Todo mundo aqui sabe, né? E aí, recapitulando o que nós falamos aqui no início, a gente estava falando sobre o ambiente que a criança está inserida. A gente começou aqui falando sobre a relação do pai e da mãe. As 5 linguagens de amor é algo que nos ajuda em qualquer relacionamento. Não é só para a criação de filhos, não é só para a relação de pai e mãe, é para todos os tipos de relação. Então, se você tem uma amiga que você gosta muito, você pode saber qual é a linguagem de amor dela para agradar ela. Então, é bem legal que você entenda um pouco sobre linguagem de amor. E eu sei que parece meio óbvio falar sobre isso, mas não é. Até um tempo atrás, o meu marido não sabia disso. E aí, eu tive que ensinar ele, explicar. E hoje em dia, ele já está entendendo bem sobre isso. Então, eu acho legal a gente falar sobre isso também. Anota aí. Tempo de qualidade. Atos de serviço. Palavras de afirmação. Toque físico. E presente. Essas são as 5 linguagens do amor. Vou começar pela última que eu falei, presente. Pra mim é até um pouco estranho falar sobre isso, porque eu sou zero presente. Mas eu sei que existem pessoas que se sentem extremamente amadas quando ganham um presente ou quando gostam muito de dar amor entregando um presente para alguém, dando um presente para alguém. Então é importante você saber se o seu filho ele se sente amado de uma maneira diferente quando você dá um presente para ele. Quando a gente fala sobre linguagem de amor, é importante saber que isso aqui são linguagens de amor, ou seja, todo mundo gosta de todas. Presente não é minha linguagem de amor, mas eu vou gostar de ganhar presente. Eu não vou escolher um presente. Tipo dia dos namorados. Acordei com um big café da manhã na minha mesa, com um presente, ou seja, tinha atos de serviço, tinha presente, e aí ele escreveu uma carta. Qual que eu gostei mais? A carta. Porque palavras de afirmação é o que eu mais gosto. Então, não que eu não tenha gostado das outras coisas, eu amei. É o quê? Eu vou amar, com certeza, não vou negar. Então, todos nós gostamos de todas, porque são linguagens de amor e a gente gosta de ser amado. Mas existe uma ou outra que é mais forte na gente. Então é importante saber isso. Porque eu vou até falar novamente. Lá em casa, o meu marido ele é 100% atos de serviço. Só que eu sou palavra de afirmação. E até a gente entender isso, tava dando bug na relação. Porque ele tava ali dando sangue, suor e lágrimas pra mim nos atos de serviço. E eu tava tipo assim, caraca, tá faltando alguma coisa, nem cosquinha. Faltando alguma coisa. Até a gente entender que a gente não estava falando a mesma língua, que isso estava meio desorganizado. E aí agora ele sempre fala coisas bonitas pra mim, que eu tô bonita, que eu sou linda, que eu sou corajosa, que eu sou aquilo outro. E eu amo. E vice-versa, eu também faço mais atos de serviço pra ele. Então, a maneira como você entrega amor pro seu filho não necessariamente vai ser a forma como ele vai se sentir suprido. Então é importante você saber qual é a linguagem de amor do seu filho para que você toque exatamente no lugar certo dentro do coração dele. Então o presente é quando você entrega um presente para ele e ele acha que aquilo dali é o máximo. Você viu isso aqui, você falou, vi isso aqui, eu
achei sua cara, lembrei de você. Ele vai se sentir extremamente amado. O toque físico é aquela criança que gruda. Vocês têm criança que gruda? Que pega, que abraça, que beija, que quer estar junto, que quer dormir junto, que, sabe? Tem pai e mãe que não gosta, mas tem criança que ama isso. E você fica assim, ai, sai, chega pra lá. Não, peraí, tá calor. E aí aquela criança que se sente amada com toque físico vai pensar, minha mãe não me ama. Meu pai não me ama. É sério. Porque ela não tem maturidade, né, pra entender que é só uma coisa que a mãe e o pai não gostam. Ela vai achar que ela tá sendo rejeitada. Então é importante você perceber se o seu filho é toque físico. Você vai fazer um sacrifício, né, gente? Vem cá, meu filho, vai dar um abraço, vai dar um beijo. Você vai fazer com que aquela criança se sinta amada com um toque físico. Palavras de afirmação. Olha, você é muito especial. Nós te amamos. Você é importante para essa família. Você é desejado. Eu já pensava em você. Você consegue fazer essa prova. Eu acredito em você. Você é especial. Enfim, N coisas. Às vezes, uma criança que é a linguagem de amor dela é palavra de afirmação. Ela só precisa disso para poder se sentir segura para fazer alguma coisa. Só precisa que você chegue e você fale, olha, eu acredito em você, você pode, você consegue. Caraca, aquela criança vai achar que é super-herói, vai sair por aí, estufar o peito e vai que vai. Então é importante você ver o que causa no seu filho, quais são as expressões do seu filho, porque, como eu falei aqui no início, como eu falei da outra vez, nós estamos fazendo isso aqui de forma intencional. Então você vai estar sempre observando o seu filho. Você vai estar sempre observando de que maneira ele se sente mais amado. O que você vê que penetra mais o coração dele. Porque demonstra, dá pra saber. Atos de serviço é quando você faz alguma coisa pra ele. Conserta alguma coisa que quebrou, um brinquedo que quebrou e você chega do nada com uma surpresa. Olha o que a mamãe e o papai consertou pra você. Nossa, ele vai se sentir muito especial. Ou quando você faz o café da manhã, também leva pra ele. Ou quando você ajuda ele com as tarefas na escola. Gente, é tão precioso ajudar com a tarefa na escola. Eu sonho com esse momento. Eu sonho com esse momento, sério mesmo. Chegar e ensinar, sabe? Mesmo que você não saiba, procura saber. Mas ajuda seu filho ali um pouquinho. Se você... Assim, eu entendo que nem todo mundo é dessa vibe, né? Eu curto muito isso, eu quero muito viver isso. Mas tem gente que não gosta. E a pessoa que não gosta não vai fazer sempre, mas também não precisa fazer nunca. Pode fazer de vez em quando, só a fim de agradar aquela criança, de mostrar, olha, eu tô aqui com você, quero estar junto contigo aqui, vamos junto. Isso é ato de serviço também. E tempo de qualidade é aquilo que eu tava falando, tipo, chegar numa sexta-feira, olha, hoje à noite dá leitura de livro junto. Aí vai estar o pai, a mãe, a criança com o livrinho, todo mundo lendo junto. Isso é muito legal. E tem criança que faz muita questão disso, de estar ali junto, sabe? E o tempo de qualidade, pai e mãe, não é com o celular na mão. Não é prestando atenção em qualquer coisa menos da criança. O tempo de qualidade é com qualidade. Esse tempo de qualidade, ele pode até ser na rua, num parquinho, num restaurante, mas contanto que tenha qualidade naquele tempo que vocês estão tendo. Amém? Amém. Eu trouxe outros livros que também são muito interessantes. Esse aqui eu já li e foi a minha pastora maravilhosa que me deu. Esse livro aqui é Paternidade Bem Resolvida. Ele é muito bom para você que teve algum problema com a sua mãe, com o seu pai, para você que precisa aprender a perdoar, para você que precisa ajustar a paternidade de Deus, que foi algo que foi falado aqui. Então, se você é essa pessoa, leia esse livro, porque ele vai ser um divisor de águas na sua vida. Um dos melhores livros que eu já li, gente. Sério, muito bom. Eu tô lendo esse aqui atualmente. Ele não é cristão, mas é muito bom mesmo. O livro que você gostaria que seus pais tivessem lido e seus filhos ficaram gratos por você ler. Tudo isso aqui que eu tô falando tá nesse livro e muito mais. Ele é muito bom, assim, é aquele livro que você lê, você quer devorar ele. Então eu trouxe ele, se vocês quiserem mais detalhes, pegam aqui comigo, não é publi, mas é para abençoar a vida de vocês. E espero que vocês tenham ficado... têm sido edificados, né, hoje, nessa segunda sessão.
Esse foi o conteúdo que eu consegui trazer. Como eu falei, são muitas coisas. Eu poderia ficar aqui o resto do dia falando tantas coisas. Mas são tantas coisas, né? E eu tentei fazer um resumo aqui de algumas coisas que são importantes. Então eu oro para que todos nós saibamos como desenvolver o emocional dos nossos filhos e que a gente acerte mais do que erre. E que os nossos filhos cresçam saudáveis, né? E que não tenham tantos problemas assim, emocionais que a gente vê por aí. É muito triste, sabe? É o que eu vejo no meu consultório, muitas pessoas adultas, pessoas de idade, com muitos problemas emocionais, justamente porque os pais não souberam fazer. Eu atendo pessoas com mais de 50 anos, com mais de 60 anos, que têm muitos problemas emocionais, que a raiz do problema está nesse lugar. Então, se a gente de fato der a devida importância que tem para esse tema, os nossos filhos, eles não sofrerão no futuro. Então isso é um investimento, porque afinal de contas nós não criamos filhos para nós mesmos. A gente precisa criar filhos que saibam viver na vida, na sociedade, porque a gente não vai estar com eles sempre, em todos os momentos. Então é importante que a gente desenvolva eles para que eles sejam boas pessoas e para que eles também criem bem os filhos deles. Porque a gente pode até não ter tido um bom desenvolvimento emocional através dos nossos pais. Mas se os nossos filhos tiverem um bom desenvolvimento emocional através de nós, os filhos deles serão bem desenvolvidos emocionalmente. Então é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, pode me perguntar. Eu espero vocês aqui na próxima sessão. A próxima sessão, a gente vai falar sobre muitas coisas interessantes. A gente vai falar sobre o uso de telas, a gente vai falar sobre automutilação, a gente vai falar sobre depressão, sobre ansiedade. Então, se eu fosse você, não perderia. Crianças têm transtornos também. Eu li uma reportagem esses dias que uma criança de 10 anos tentou suicídio contra a vida dela. 10 anos. E assim, uma criança que tenta suicídio com 10 anos, o problema que aconteceu dentro dela não foi com os 10 anos, é um problema que está se arrastando desde quando ela era pequena, que foi mal resolvido ali. Então, ainda que o seu filho seja pequeno, ainda que você tenha acabado de ter filho, não deixe de vir na próxima sessão, porque você precisa saber de agora como você pode evitar esse tipo de coisa no futuro. Amém, gente? Amém. Amém. Glória a Deus.